Você já teve a sensação de que alguém estava escondendo alguma coisa, mas não conseguiu explicar exatamente o motivo? Ou de conhecer uma pessoa por poucos minutos e sentir que havia algo estranho nela? A maioria das pessoas ignora esses sinais, porque acredita que entender alguém depende apenas das palavras. Mas a verdade é que as palavras contam apenas uma pequena parte da história. O resto está escondido nos detalhes, nos gestos, nas pausas, nos olhares. E quando você aprende a observar esses sinais, começa a enxergar coisas que antes passavam completamente despercebidas. Existe uma habilidade que poucas pessoas desenvolvem, a capacidade de observar sem julgar imediatamente. Porque normalmente, quando conhecemos alguém, nossa mente corre para criar conclusões. Gostamos, não gostamos, confiamos, desconfiamos, tudo acontece muito rápido. Mas pessoas socialmente inteligentes fazem algo diferente. Antes de concluir, elas observam, e essa pequena diferença muda tudo. Durante muito tempo, eu acreditava que entender pessoas dependia de fazer as perguntas certas, mas percebi que as respostas mais importantes quase nunca vinham das palavras, vinham das reações, da velocidade com que alguém respondia, da forma como reagia a determinadas situações, do que fazia quando acreditava que ninguém estava prestando atenção, porque comportamento espontâneo costuma revelar muito mais do que comportamento planejado. Uma das maiores ilusões sociais é acreditar que as pessoas mostram quem realmente são logo no começo. Na maioria das vezes, elas mostram quem gostariam que você enxergasse. E isso não significa que estejam mentindo. Todos nós fazemos isso. Todos mostramos primeiro nossa melhor versão. O problema é que muitas pessoas confundem essa primeira impressão com a realidade completa e acabam ignorando sinais importantes. Observe uma coisa interessante. Quando alguém quer impressionar você, normalmente controla as palavras, mas raramente consegue controlar todos os detalhes ao mesmo tempo. É por isso que a observação se torna tão poderosa. Enquanto as palavras contam uma história, os pequenos comportamentos contam outra, e muitas vezes a verdade está justamente na diferença entre as duas. Pessoas confiantes costumam ter uma característica curiosa. Elas não parecem desesperadas para provar nada. Não precisam convencer todo mundo da própria importância. Não transformam cada conversa em uma competição. Porque quem realmente possui valor não sente necessidade constante de demonstrá-lo. E aprender a perceber isso evita muitos enganos. Por outro lado, existe um comportamento que merece atenção: a necessidade excessiva de validação. Pessoas que precisam ser admiradas o tempo inteiro costumam gastar muita energia tentando controlar a imagem que os outros têm delas. E quando alguém se preocupa demais com a aparência social, às vezes está escondendo inseguranças profundas. Outro detalhe interessante está no olhar, mas não da forma que muitos imaginam. Não existe uma fórmula mágica capaz de revelar mentiras apenas observando os olhos. A vida real não funciona assim. O que existe são padrões, mudanças, inconsistências, porque o olhar costuma refletir estados emocionais muito antes das palavras. Uma coisa que aprendi observando pessoas ao longo dos anos é que desconforto e mentira não são a mesma coisa. Muita gente parece nervosa simplesmente porque está ansiosa, porque é tímida, porque está insegura. Por isso é perigoso tirar conclusões rápidas. O segredo não está em analisar um único sinal, está em observar conjuntos de sinais. É exatamente aqui que a maioria erra. Ela procura um gesto mágico, uma expressão definitiva, um comportamento que explique tudo. Mas seres humanos são muito mais complexos do que isso. Você não entende alguém observando um único momento. Você entende alguém observando padrões. Observe como a pessoa trata quem não pode oferecer nada em troca. Funcionários, atendentes, estranhos, pessoas que não possuem poder sobre ela. Esse é um dos testes mais honestos que existem, porque caráter aparece justamente quando não existe benefício imediato. Outra coisa que revela muito sobre alguém é sua reação à frustração. Qualquer pessoa pode parecer educada quando tudo está dando certo, mas basta surgir um problema, uma crítica, um atraso, uma contrariedade, e a máscara começa a escorregar. Eu demorei bastante para entender isso. Durante muito tempo eu prestava atenção apenas no que as pessoas diziam, mas comecei a perceber um padrão. Algumas prometiam muito, falavam muito, planejavam muito e entregavam pouco. Outras falavam pouco, mas quando assumiam um compromisso, cumpriam. Foi aí que entendi que ações quase sempre falam mais alto do que discursos. Existe uma regra simples que pode evitar muitos problemas. Observe menos as promessas, observe mais a consistência, porque confiança não nasce de palavras bonitas, nasce de repetição, de comportamento previsível, de coerência ao longo do tempo.
Pessoas emocionalmente maduras também revelam algo importante. Elas conseguem discordar sem transformar tudo em conflito. Conseguem ouvir opiniões diferentes sem se sentirem atacadas. Conseguem conversar sem precisar vencer. E isso diz muito sobre o nível de segurança interna de alguém. Já pessoas extremamente reativas costumam enxergar ameaças em todos os lugares. Qualquer crítica vira ofensa, qualquer discordância vira ataque, qualquer limite vira rejeição. E quando você aprende a observar isso, começa a entender melhor o mundo emocional dos outros. Mas talvez a maior lição seja esta: não tente ler pessoas para controlá-las. Tente entendê-las para tomar decisões melhores, porque inteligência social não é manipulação, é clareza, é enxergar a realidade com menos ingenuidade. Quanto mais você observa, menos se impressiona com aparências, menos se deixa levar por carisma, menos confunde confiança com arrogância, menos confunde gentileza com fraqueza, e isso muda completamente a forma como você se relaciona. Existe uma tranquilidade enorme em não precisar adivinhar tudo imediatamente. Você não precisa decidir quem alguém é nos primeiros 5 minutos. Você pode observar, escutar, dar tempo ao tempo, porque o comportamento sempre deixa pistas, e quase sempre as pessoas mostram quem são. A questão é que muitos não estão observando, estão ocupados demais tentando impressionar, tentando falar, tentando serem aceitos e acabam perdendo informações valiosas. Talvez seja por isso que as pessoas mais sábias costumam falar menos e observar mais, não porque sejam frias, mas porque entendem algo importante. Quem observa aprende, quem reage impulsivamente perde detalhes, e muitas vezes os detalhes mudam completamente a história. No fim das contas, ler pessoas não é possuir um poder secreto, é desenvolver atenção, é perceber padrões, é aprender a escutar o que não está sendo dito, porque as palavras podem ser escolhidas com cuidado, mas o comportamento quase sempre deixa rastro. Melhores se tornam suas decisões, melhores se tornam seus relacionamentos, e menor a chance de entregar sua confiança para quem não a merece. E se este vídeo fez sentido para você, eu recomendo assistir ao vídeo anterior do canal, A Arte de Dizer Não, como definir limites sem se sentir culpado. Porque observar pessoas é importante, mas saber proteger seus limites diante delas é ainda mais importante. Nos vemos no próximo vídeo.